Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Renata Luz. Eu sou professora de língua portuguesa da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula, te convido a conhecer comigo as características dos artigos de divulgação e compreender a importância desse gênero textual. Além disso, vamos analisar a prosa literária, produzida por duas escolas literárias bem importantes, a romântica e a naturalista. E aí, estão prontos para essa bela viagem? No início do século XX, houve um episódio muito interessante que marca muito bem a importância da divulgação das descobertas científicas. Trata-se da Revolta da Vacina, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 10 de novembro de 1904. R$ 300 por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, vou comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro: o mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores e muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre.
Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. Percebemos, portanto, que é exatamente pela necessidade do esclarecimento à sociedade a respeito dos benefícios da ciência que a divulgação de seus resultados e pesquisas são indispensáveis. Sem isso, a ciência permaneceria sem o seu impacto social específico e tudo demoraria muito mais para acontecer. Os artigos de divulgação possuem um lugar muito importante em nossas vidas, você sabia? E por que eles têm essa importância? Te digo, são eles os responsáveis por conectar a ciência com as nossas vidas cotidianas. Vamos ver um exemplo? O texto que eu vou ler agora, para vocês, é um texto de um artigo científico. Acompanha comigo. Uma das principais características do sistema neuromuscular é a sua capacidade adaptativa crônica, uma vez que quando sujeito a um estímulo como a imobilização, o treino ou perante o efeito do envelhecimento, pode adaptar-se às exigências funcionais. Da mesma forma, consegue adaptar-se a alterações agudas, tais como as associadas ao exercício prolongado ou intenso. A incapacidade do músculo esquelético gerar elevados níveis de força muscular ou manter esses níveis no tempo designa-se por fadiga neuromuscular. Ufa! Vocês devem ter percebido que há diversas palavras que precisamos voltar para entender melhor ou ainda buscar em dicionários, pois se tratam de um contexto muito específico, ou até mesmo ler e reler. Pois bem, isso está ocorrendo porque esse trecho é de um artigo científico, voltado para um público especializado. Agora eu vou ler para vocês e vocês vão acompanhar comigo a leitura desse mesmo texto, mas com uma linguagem mais clara e simples. Observe. Estudos científicos voltados para a análise de nossa capacidade de resistência muscular acabaram descobrindo o fenômeno da fadiga. De início, nosso sistema muscular e nervoso responde plenamente a esforços de muitos tipos, sobrecarga, tensão ou envelhecimento. A fadiga muscular, porém, ou seja, o cansaço dos músculos, diminui a capacidade de realizar tal resposta. É preciso, portanto, deixar que os músculos descansem e não exagerar com os exercícios físicos. E aí? Bem mais fácil de compreender, não é mesmo? Isso porque estamos tratando aqui do mesmo texto científico, mas escrito para o público em geral. Portanto, estamos tratando de um artigo de divulgação. Vale ressaltar aqui uma característica importante sobre os artigos de divulgação, que é a citação. Você já deve ter se deparado na leitura de um jornal ou de uma revista com a expressão de acordo com ou segundo a. Isso é citação. Como esses textos possuem uma interface natural com as pesquisas científicas, eles precisam, invariavelmente, citar as fontes nas quais eles se baseiam. De qualquer modo, tão importante quanto citar as fontes de um artigo de divulgação é aprender a escolher bem as fontes de apoio. Não dá para sair copiando coisas de qualquer lugar, não.
É necessário considerar até que ponto o estudo provém de uma instituição renomada e confiável. Há na internet diversos sites e blogs que não possuem nenhuma base muito sustentável. É por isso que é preciso selecionar bem o que se irá citar, uma vez que é daí que provém a credibilidade ou não de um determinado artigo de divulgação. Agora vamos prosear um pouquinho? Prosear significa manter uma conversa com alguém, bater papo, conversar. Vamos agora falar um pouco sobre narrativas literárias e vamos falar em prosa. Para falarmos sobre prosa, é preciso lembrar de verso. Lembram? Prosa é um texto oral ou escrito em linhas contínuas que se organizam em parágrafos. Verso é uma unidade de texto que corresponde a cada linha de um poema. Um grupo de versos em um poema é o que chamamos de estrofe. Na literatura, os textos em prosa são geralmente do gênero narrativo, quando se conta uma história que pode ser um romance, um conto, uma novela, uma crônica ou uma narrativa de ficção. Vamos tratar um pouco dessa última? Quando falamos de narrativas literárias ou prosa de ficção, estamos nos referindo àquelas histórias que parecem verdadeiras, mas que foram inventadas pelo autor. As histórias são criadas pelo autor a partir de suas experiências de vida, do modo como este vê a realidade que o cerca. Durante o século XIX, há duas maneiras como o escritor vê a realidade. Vamos a elas. Primeira, no romantismo, época em que há uma insatisfação com o momento em que vive. O artista tende a recriar situações através de suas impressões pessoais, idealizadas, imaginárias e marcadas por fortes emoções e aventuras. Segunda, no realismo-naturalismo, quando a ciência passa a explicar a vida e o mundo. As histórias passam a ser contadas de maneira objetiva e o foco está na análise da realidade social. Os romances e contos, muitas vezes, funcionam como um laboratório de experimentações sociais e científicas. Influenciados pelos acontecimentos da época, os românticos adotaram uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao materialismo do século XVIII. O romantismo preocupa-se com o estado de espírito do homem no mundo, dando foco às suas ansiedades, insatisfações e suas emoções e sentimentos. Os autores românticos valorizam, portanto, o imaginário, as forças criativas do homem e, em suas obras, reproduzem o descontentamento humano diante do mundo e da vida. Suas principais características são: há detalhes de costumes e de cor local, ou seja, o conjunto de aspectos particulares de cada região. Esses aspectos envolvem componentes geográficos, históricos e culturais. Existe uma comunhão entre a natureza e os sentimentos dos personagens. Por exemplo, se chove, personagem triste. Se dia ensolarado, personagem feliz. As narrativas envolvem um confronto entre o bem e o mal. Nas histórias românticas, os vilões são castigados, ora com a morte, ora com a prisão, ora com a solidão. Já os heróis da história são descritos como belos, com atitudes que mostram o bom caráter que possuem, como fidelidade, lealdade e bravuras. Por ter essa característica, as histórias apresentam um caráter burguês e moralizante. O romantismo resgata o passado com narrativas onde o personagem principal é um herói tradicional, que pode até morrer por um nobre ideal. E a mulher é idealizada como inocente e frágil, necessitando de ser salva pelo seu herói. E no Brasil? A prosa de ficção, produzida no Brasil, ocorreu durante o século XIX, que é quando acontecem os estilos de época romantismo, de 1822 a 1881, e o realismo-naturalismo, durante a segunda metade do século XIX. Os escritores românticos, descontentes com a realidade em que viviam, ora resgatam o passado glorioso dos tempos medievais,
ora idealizam uma realidade. Para os escritores brasileiros românticos, nosso passado encontra-se no período do descobrimento do Brasil pelos portugueses, e dessa forma, o índio aparece como nosso cavaleiro medieval, nosso herói, pois o índio é o povo que representa nossas raízes verdadeiramente nacionais e, portanto, é exaltado nos romances. Algumas características e alguns títulos que exemplificam esses diferentes tipos de romance romântico no Brasil são: romances indianistas. O herói é um índio e o cenário são as florestas tropicais. A problemática quase sempre gira em torno da diferença étnica e cultural entre brancos e índios. Exemplos: o Guarani e Iracema, ambos de José de Alencar. Romances sociais ou urbanos. Os personagens são burgueses, caracterizados como bons, leais e com ideais nobres. O cenário é a corte do Rio de Janeiro, a metrópole naquela época, e retrata os costumes sociais. Exemplos: A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e Senhora, de José de Alencar. Romances regionalistas. Os heróis são tipos humanos de diferentes regiões do Brasil, como o gaúcho e o sertanejo, com o cenário típico dessas regiões. Exemplos: Inocência, de Visconde de Taunay, e o Gaúcho, de José de Alencar. Romances históricos. As narrativas recuperam o nosso passado histórico e os autores reinterpretam esses fatos, mesclando episódios reais de nossa história a episódios idealizados, o que acaba por transformar o romance histórico numa ficção. Exemplos: A Guerra dos Mascates e As Minas de Prata, ambos de José de Alencar. Vamos agora viajar para a segunda metade do século XIX, para o momento que as narrativas passam a abordar temas sociais e a dar um tratamento mais objetivo à realidade do ser humano. Sim, o homem caiu na real e entrou em cena o realismo e o naturalismo. Mas por que aconteceu essa mudança de postura? Bem, a Revolução Francesa fracassara e a sociedade dividia-se em burguesia e operários. As desigualdades sociais passaram a ser marcantes e, por isso, era tempo de fazer uma denúncia social. Nasce, então, o movimento literário realismo, que transforma suas narrativas, romances e contos em um retrato da sociedade burguesa interesseira, falsa e hipócrita. Daí o tom de crítica social. Alguns dos aspectos sociais que deram início ao realismo são: a publicação do Manifesto Comunista de Marx e Engels, em 1848, que denunciava os abusos da burguesia e propunha a união da classe proletária. Auguste Comte apresenta uma filosofia que se opõe à imaginação e ao idealismo, o positivismo. Prega a análise dos fatos a partir da observação, baseada apenas no mundo físico, real e racional. É o ver para crer. Uma realidade oposta ao que a sociedade tinha vivido até aquele momento, surgia com o progresso tecnológico, o avanço da energia elétrica, as novas máquinas que facilitavam a vida, como o carro, por exemplo. Dessa forma, são características desse período: a verossimilhança, ou seja, a reprodução da realidade observada; a objetividade, ou seja, há um compromisso com a verdade e, por isso, o autor é imparcial. Os personagens são indivíduos comuns, ou seja, não há idealização da figura humana. As condições sociais e culturais das personagens são expostas. A linguagem é de fácil entendimento. O foco de interesse é a contemporaneidade, ou seja, o tempo presente. E há a preocupação em mostrar personagens nos aspectos reais, até mesmo de miséria. Não há idealização da realidade. Entendendo agora
que o realismo utiliza-se da técnica da observação e da documentação para analisar o homem como um ser que vive em sociedade e que encara esse ser humano e o mundo de maneira objetiva, através da descrição minuciosa da realidade e com muitos detalhes, podemos então compreender como surgiu uma outra corrente literária dentro do realismo, que foi o naturalismo. Baseado nos estudos das ciências naturais, como a física, a química e a biologia, que passam a ser reconhecidas, estudadas, experimentadas, e também na genética, que traz a lei da hereditariedade como princípio da vida, além de algumas teorias como o determinismo e o evolucionismo, que justificam a situação do homem no mundo numa visão científica e mecânica, o naturalismo mostra o homem como produto de forças naturais e desenvolve temas voltados para a análise do comportamento patológico, ou seja, um comportamento doentio do homem, e da descrição de cenas que mostram seu lado animalesco. No Brasil, nosso maior representante é Aloysio de Azevedo. Suas principais características são: a existência humana é abordada de forma materialista. O homem é encarado como produto biológico, passando a agir de acordo com os seus instintos, chegando a ser comparado com os animais, característica conhecida como zoomorfização. O homem é desprovido do livre-arbítrio, ou seja, o homem é uma máquina guiada por vários fatores, leis físicas e químicas, hereditariedade e meio social. O homem é um brinquedo nas mãos do destino e, por isso, deve ser estudado cientificamente. As descrições são minuciosas e a linguagem simples. Há preferência por temas como miséria, adultério, crimes, problemas sociais, obsessões sexuais, etc. A exploração de temas patológicos traduz a vontade de analisar todas as podridões sociais e humanas, sem se preocupar com a reação do público, demonstrando uma vontade de reformar a sociedade, ou seja, denunciar estes problemas como uma forma de tentar reformar ou mudar a sociedade. E aí, pessoal? Fizemos uma viagem maravilhosa no tempo, não é verdade? Tratamos inicialmente da importância da ciência na vida de todos nós e o quanto essa importância está baseada na relação entre ciência e a comunicação dos resultados das pesquisas científicas. Vimos as características fundamentais dos artigos de divulgação, tais como a simplicidade e a clareza na veiculação das informações, além da importância de considerarmos o caráter decisivo de saber avaliar as fontes e o seu caráter fidedigno. Em seguida, viajamos um pouco pelo século XIX e percebemos o quanto ele foi rico na produção de romances e contos de ficção, muito em virtude das várias transformações por que passou o mundo, com relação aos aspectos sociais, econômicos, políticos e ideológicos. Este século acabou por apresentar duas formas antagônicas de ver a realidade. O romantismo, que idealiza, imagina, cria uma realidade supra baseada em sentimentos, no sobrenatural, no heroísmo. E o realismo-naturalismo, época em que o homem e o mundo são estudados minuciosamente sob a luz das teorias filosóficas e científicas. Com isso, esperamos que você tenha se divertido nessa linda viagem e que aproveite o conteúdo para seus estudos e suas conquistas na vida. Até breve!